Muito bem, aqui no Bandeirantes Acontece, a gente vai conversar com o Arthur Simões, que é autor de O Mundo ao Lado, um livro que conta aí a aventura do Arthur ao longo de 3 anos e 2 meses, dando a volta ao mundo em cima de uma bicicleta. Arthur, muito boa noite, tudo bem contigo? Oi, Paulo. Boa noite. Comigo tá ótimo. Pois é, você fez essa viagem, eu tô vendo aqui, entre 2006 e 2009, não é? Isso mesmo. Conta pra gente aí, qual que foi o maior aprendizado que você teve nesses 3 anos aí rodando o mundo, hein? Então, foram vários aprendizados, né? 3 anos e 2 meses na estrada é bastante tempo para você pensar em muita coisa. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados é em relação à administração do medo, em relação ao planejamento, em relação à persistência, inclusive, a força de vontade para não desistir. E, por exemplo, porque uma viagem dessa ela é feita em partes, né? Então, eu percorri 46 países em 5 continentes durante esses 3 anos e pouco. Só que eu pedalava mais ou menos 100 quilômetros por dia. Então, acho que uma viagem como essa, ela mostra que se você faz um pouco por dia, mas se você está, o importante é estar na direção certa. Você fazendo um pouquinho, um passo por dia na direção certa, você é capaz de dar a volta ao mundo depois de um tempo, sabe? Você é capaz de chegar longe. Legal. O que te levou a cair na estrada e iniciar essa viagem, hein, Arthur? Eu tinha acabado de me formar na faculdade, me formei em Direito, e eu tinha diversas curiosidades sobre o mundo, e eu acho que também um pouco sobre mim mesmo, né? Saber o que é ser brasileiro lá fora, me entender um pouco, me ver através dos olhos das outras culturas, entender um pouco o que é o mundo, né? Não simplesmente o mundo que a gente acha que conhece, mas o mundo na realidade. Então acho que eu fui movido por uma grande curiosidade mesmo. Você trabalhou nesse período nos locais onde você parava, Arthur? Como é que era? Não cheguei a trabalhar nos países, porque antes mesmo de sair, teve um período de planejamento. Foi um período de quase um ano de planejamento. E durante esse período, eu desenvolvi o projeto, que essa volta ao mundo era parte de um projeto chamado Pedal na Estrada, que tinha um link muito forte voltado para a educação das crianças aqui no Brasil. Então, com esse projeto voltado para a educação, que eu fui desenvolvendo conforme eu viajava, eu consegui patrocinadores. Então, com essas empresas que me patrocinaram, eu não precisei parar e também não precisei quebrar o ritmo do projeto, né? Então, eu sempre estava viajando e atualizando meu site semanalmente. Então, os alunos, não só estudantes brasileiros, mas como pessoas ligadas a esportes e curiosos, eles me acompanhavam como se fosse uma novela, né? Então, toda semana eles entravam no site e estava lá uma nova parte da viagem. E muitas vezes, quando eu não conseguia internet para postar, as pessoas me escreviam, falavam, nossa, onde você está? Tá tudo bem? E você se hospedava em quais locais, hein, Arthur? Geralmente, como o projeto tinha esse fundo cultural, né? Então eu buscava entrar bem a fundo na cultura de cada país por onde eu passava. Eu buscava ficar na casa das pessoas. Eu não conhecia ninguém. Eu saí do Brasil sem nenhum contato. Mas conforme eu chegava na cidade, ainda mais por ser um viajante, de bicicleta, sozinho, as pessoas logo vinham conversar comigo e depois de alguns minutos conversando, muitas vezes elas me convidavam para comer na casa delas ou passar um dia, alguns dias na casa deles. Então, geralmente eu aceitava esses convites e ali eu também conhecia a cultura de perto, né? Mas nem sempre, óbvio, eu ficava na casa das pessoas. Muitas vezes isso não acontecia, ou o povo não era tão hospitaleiro assim, e acabava ficando em pequenos hotéis, ou mesmo acampando, porque eu tinha barraca comigo, saco de dormir, fogareiro. Então eu era um pouco autossuficiente, né? Eu conseguia sobreviver em alguns dias mesmo longe de tudo, por exemplo, num deserto. Bom, eu imagino que você deva ter aí dezenas, talvez mais de uma centena de histórias, de causos aí vividos ao longo desses 3 anos. Conta pelo menos 2 histórias aí pra gente desse contato que você teve com essas populações, algum fato aí que tenha sido fugido à regra aí pra gente, Arthur. Sempre aconteceu algumas coisas estranhas, assim, por exemplo, uma história que eu conto no meu livro foi um dia que eu estava na Austrália,
que a princípio é um país extremamente seguro e na verdade, a princípio não, é um país muito seguro, as pessoas são muito hospitaleiras e simpáticas. E um dia eu cheguei numa cidadezinha no interior da Austrália de 5.000 habitantes, um pequeno povoado, e daí uma mulher me chamou para ficar na casa dela. E daí eu aceitei o convite, fui para a casa dela, e era uma casa um pouco diferente da casa padrão australiana. Uma casa um pouco abandonada, a casa estava um pouco suja também, era um local um pouco estranho, mas eu aceitei, fiquei ali, né? A gente não olha o dente de cavalo dado, Claro. Tem esse ditado, né? E daí eu aceitei o convite, fui para lá, e daí a mulher sumiu, não voltou mais, e como eu estava cansado, tinha pedalado mais de 100 quilômetros aquele dia, eu coloquei o meu saco de dormir no chão da sala e comecei a dormir. Quando eu acordo no meio da noite, tinha uma mulher que não era dona da casa, de pé, no meu lado, olhando para mim, e a mulher vestia uma capa de bruxa, assim. E eu olhei, eu falei, eu acordei tava sonhando, acordei, subitamente vi uma mulher mais velha, já seus 60, 70 anos, com uma capa, falei, meu Deus, onde eu tô, né? E essa mulher ficava falando algumas palavras estranhas, e depois ela acabou, eu fechei o olho, voltei a dormir e ela foi embora. Então tinham casos desses, assim, sabe? Casos que não dava para entender muito bem, que eu até falo que eu achei que fiquei na casa de uma bruxa aí. Na verdade eu nunca vou saber, né? Porque no dia seguinte, logo que eu acordei, eu já me mandei. Qual foi o povo mais hospitaleiro que você encontrou nesses mais de 40 países que você visitou, hein? O povo mais hospitaleiro foi no Iêmen. Até tem um caso muito interessante no Iêmen que lá a religião predominante é a religião muçulmana e eles seguem muito à risca mesmo os preceitos do Corão e de toda a religião. E por isso mesmo eles respeitam muito o viajante. Eles fazem uma distinção bastante forte entre o turista e o viajante. E ali, por eles me considerarem um viajante, né, uma pessoa que estava atrás de experiências mesmo, de conhecimento, eles geralmente me convidavam para a casa deles e tudo. E um dia, uma pessoa me convidou para a casa dela, num vilarejo também, bem pequeno. Eu aceitei. E daí eu percebi que não tinha ninguém na casa, né? E o sujeito falava da mulher dele, falava dos filhos e tudo, mas naquele momento não tinha ninguém na casa, a casa estava vazia. Passou um tempo, eu aceitei o mesmo convite numa outra cidade, e aí isso foi se repetindo ao longo do Iêmen, assim, que o povo era muito hospitaleiro. E um belo dia eu descobri que eles colocavam a mulher para fora da casa quando eles me convidavam para ficar lá. Era uma coisa muito curiosa, assim, porque segundo eles, a tradição deles, uma mulher não podia ficar sob o mesmo teto de um homem estranho. Então eles acabavam me convidando e colocando a mulher deles para fora da casa para eu ficar lá. Que coisa. E como é que você se virava com a língua, hein, Arthur? Era mais no inglês mesmo? Você fala outras línguas? Como é que era a comunicação aí ao redor do mundo? Eu geralmente era através do inglês. Um contato um pouco mais profundo era através do inglês. Todo país onde eu entrava, eu estudava um pouco da língua daquele país, ainda que só algumas palavras como bom dia, obrigado, desculpa, esse tipo de coisa, só para também deixar uma impressão melhor, né? Mas geralmente o contato era através de inglês. Eu falo espanhol também, inglês, um pouco de francês, mas geralmente esses idiomas não ajudavam tanto quanto o inglês, que acho que de fato é a língua universal. Aqui no Bandeirantes Acontece, a gente está conversando com o Arthur Simões, que é autor de O Mundo ao Lado, que retrata aí essa aventura vivida pelo Arthur ao longo de 3 anos e 2 meses, percorrendo aí 46 países em 5 continentes em cima de uma bicicleta. E a mesma bicicleta aguentou essa parada aí ou teve que trocar, hein, Arthur? Foi a mesma bicicleta, Paulo, por incrível que pareça. Eu próprio não acreditava que uma bicicleta só ia aguentar. Lógico, a bicicleta passou por ela foi sendo renovada, né? Por exemplo, eu usei 15 pneus, usei cerca de 9 correntes, nem sei quantas pastilhas de freio usei, câmaras de ar, acho que dezenas delas. Então fui trocando as peças ao longo da viagem. As próprias rodas, elas iam se desgastando pelo contato com o freio. Eu tive que trocar as rodas algumas vezes. E, inclusive, eu sofri acidente, né? Eu fui atropelado na Turquia por um caminhão. E a bicicleta, ela
nossa, quebrou quase inteira, mas o quadro ficou intacto e eu consegui recuperar a bicicleta. Precisei fazer alguns ajustes e tal, e continuei pedalando já. Aí, naquele ponto já estava próximo do final da viagem, acho que faltava cerca de 8, 9 meses para terminar, e consegui continuar com a mesma bicicleta que está ativa até hoje, por sinal. Você costuma andar de bicicleta também? Você mora em São Paulo, Arthur? Isso, moro em São Paulo. Costuma andar, né, uma polêmica muito grande, né, em relação à utilização de bicicletas aqui em São Paulo. Eu também sou um adepto do ciclismo, eu ando praticamente todos os dias também. Você costuma rodar por São Paulo também de bicicleta, Arthur? Eu ando bastante de bicicleta até hoje. Eu acho que quando eu saí, por exemplo, de viagem em 2006, para quando eu voltei em 2009 ou para agora, o trânsito piorou. Eu acho que essas manifestações, essa conscientização em relação à bicicleta, ajudou muito o ciclista. Então, eu acho que, de certa forma, o número de acidentes diminuiu, você tem a população com uma consciência maior em relação ao ciclista, mas ainda a bicicleta é vista como uma forma de lazer e não como um meio de transporte. Então, o trânsito piorou muito e, muitas vezes, é complicado para o ciclista pedalar em São Paulo, né? Ainda que você tenha uma ciclovia, muitas vezes você chega num lugar, você não tem onde parar a bicicleta, ou você chega numa empresa, pode ser a empresa onde você trabalha, você não tem um vestiário para se trocar, para eventualmente tomar um banho no dia quente. Então, ainda a cidade precisa se formatar um pouco melhor para a bicicleta, sabe? Que é um meio de transporte muito inteligente, né? Claro. Eu mesmo pedalo bastante, mas hoje em dia, muitas vezes, por conta do trânsito, eu não tenho usado tanto a bicicleta como meio de transporte. Eu uso mais para treinar, como para praticar mesmo o ciclismo, né? Claro. Nos locais pelos quais você passou, no geral, assim, eles são locais onde as pessoas respeitam mais a bicicleta, onde as pessoas utilizam mais a bicicleta como meio de transporte mesmo, casa, trabalho, trabalho, casa. O que você viu por aí, hein? Então, tinha um pouco de tudo na realidade, né? E a régua era basicamente a educação das pessoas. Por exemplo, na Índia, as pessoas usam muito bicicleta, mas não tem educação nenhuma no trânsito. Então, o índice de acidentes, não só com bicicletas, mas com qualquer tipo de veículo, é muito grande, né? Porque eles dirigem como malucos, na verdade. Agora, você tem alguns países, especialmente países na Europa, onde as pessoas usam bastante a bicicleta, mas o principal, o motorista respeita muito, né? Então, alguns países, por exemplo, na Ásia, por exemplo, a Malásia, ou países na Oceania, como a Austrália, Nova Zelândia, as pessoas respeitam muito o ciclista. Então, você pode nem ver tanto ciclista nas ruas, mas quando você vê, o motorista vai respeitar. Então, se torna um local muito agradável para se pedalar, né? Você consegue percorrer longas distâncias, você consegue atravessar a cidade sem muito problema, né? As suas viagens pelos oceanos foram de avião, de navio? Como é que você se locomoveu? Para atravessar o oceano não tinha jeito, então eu tentava fazer de navio, de barco. Mas muitas vezes não tinha jeito mesmo, sabe? Então nem de barco dava para fazer. Então, por exemplo, da América do Sul para Nova Zelândia, que foi logo no começo da viagem, né? Eu tive que fazer de avião. Então, eu tive que fazer alguns pequenos trechos de avião, onde tinha água, oceano, e daí onde tinha terra, geralmente era bicicleta mesmo. Aí eu consegui, por exemplo, sair do Oriente Médio e ir para a África de barco. Então, alguns trechos eu consegui ainda fazer de barco, né? Qual foi a comida mais estranha que você encontrou e comeu por esse mundão afora aí, hein, Arthur? Olha, tem muita coisa estranha, viu? Uma vez eu estava no Camboja pedalando e daí tinha esse tipo de situação, como eu te disse, né, das pessoas me convidando para comer na casa delas. E daí eu tava no meio do nada, lá no Camboja, um grupo de pessoas falou: vem cá, vamos conversar, conta da sua viagem, né? Eu vi que eles estavam comendo uma espécie de carne. Eu comecei a comer, conversando um pouco com eles, lógico, sempre um pouco limitado, né, pelo inglês, ou muitas vezes as pessoas falavam um pouquinho de inglês e eu não falava nada do idioma deles. Então uma conversa um pouco limitada. Eles me contaram depois de um tempo que eu estava comendo cachorro, na verdade. Nossa.
E também tinha inseto, por exemplo, na Tailândia, né, que eles comem gafanhoto, grilo. Carne de camelo era muito comum no Oriente Médio. Carne de canguru na Austrália é bastante comum. Então sempre ia comer um pouco da comida local, um pouco de cada lugar. E dessas comidas aí menos tradicionais, qual foi a melhor surpresa, assim, positiva, que realmente o sabor o agradou, hein? Eu acho que foi aqui na América do Sul, quando eu comi carne de lhama, na Argentina. A carne de lhama era muito boa, e acho que a carne de canguru também na Austrália. É uma carne mais forte, era muito bem feita, assim, então eu fiquei bastante surpreso. E a carne de camelo não era tão surpreendente, assim, não era tão diferente, né? Certo. E Mas Arthur... um país que me chamou muito a atenção em relação à comida foi a Malásia. Porque a Malásia é uma mistura de 3 povos, basicamente. O malaio, que é muito parecido com o indonésio, e você também tem uma influência muito grande dos chineses e dos indianos. E a culinária é uma grande mistura dessas 3 cozinhas, né? Então acaba que você tem uma culinária muito específica ali e maravilhosa, sabe? É um país que tem, inclusive, um turismo culinário, onde as pessoas viajam para lá para conhecer os restaurantes e vão viajando de cidade a cidade, comendo nos restaurantes mais famosos. Muito se fala que a imagem do Brasil, né, ainda está muito ligada à questão do futebol, do samba, o Rio de Janeiro, as praias, as mulatas. E eu queria saber de você o que você sentiu, né, ao longo desses 3 anos, passando por 46 países, em cima de uma bicicleta, conversando com as pessoas. Até agora você falou das impressões suas em relação a esses países. Uhum. Né? Quando você conversava com as pessoas, o que você sentia, né, do conhecimento dessas pessoas em relação ao Brasil, hein? Então, geralmente era associado a esse estereótipo mesmo, viu? Eu chegava, daí automaticamente a pessoa já via que eu não era dali, perguntava de onde eu era, e quando eu falava Brasil, eu já ouvia Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, e isso era muito comum, né? Pelé, e daí já falavam de café, samba, carnaval, isso era o mais comum, assim. Em alguns países, geralmente, às vezes falavam de alguma outra coisa. Falavam, o meu carro, o meu trator, né? Ele veio lá do Brasil e é muito bom. Era curioso, assim, uma vez eu estava no Paquistão, veio um sujeito falar que o trator dele tinha sido fabricado no Brasil e ele gostava muito. Mas geralmente o Brasil estava associado a esse estereótipo, tanto que quando eles vinham pedalando, eles falavam, nossa, eu nunca vi um brasileiro pedalando, né? Porque o que a gente sabe de brasileiro é que os brasileiros jogam futebol. E eu ia um pouco contra essa regra, né? Porque falava que era brasileiro, automaticamente já associavam a futebol e pensavam que eu jogava bem. Então muitas vezes me convidavam para jogar bola e eu sou um perna de pau. E daí começava a jogar bola e eles viam que não era aquele craque que eles estavam esperando, né? Era um pouco engraçado isso. Então acho que eu estava, de certa forma, eu também mudei um pouco o estereótipo que as pessoas tinham do Brasil, ou pelo menos tentei desassociar um pouquinho, né? Mas geralmente estava bem relacionado, assim. Algumas pessoas sabiam um pouco de política, falavam do Lula na época, né? Falavam bem. O Lula era bem admirado fora do Brasil também. E Arthur Simões, há novos projetos aí já em andamento ou não? Sim, há novos projetos. Por exemplo, como a base dessa volta ao mundo foi o compartilhamento dessa experiência, né? Eu hoje em dia, no ano passado eu lancei o livro Mundo ao Lado. Eu continuo fazendo exposições de fotos. Até recentemente estava com uma exposição no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, com as fotos. Uma exposição também com o mesmo título do livro, também chamado Mundo ao Lado, porque ela, de certa forma, eles se complementam. Hoje em dia eu dou palestras sobre essa experiência, uma nova forma um pouco mais intensa, inclusive, de compartilhar, falando sobre planejamento, superação de obstáculos, como administrar o medo em algumas situações, o que é bastante interessante. E até no mês passado, agora, acabou de se encerrar um concurso que eu fiz para uma rede de hotéis, que eu pedalei no Nordeste do Brasil, para um concurso cultural que essa rede de hotéis promoveu.
E quem quiser mais informações, acompanhar o seu trabalho, então, Arthur, deixa o endereço aí do teu site. Claro. Como é que o pessoal te encontra aí? Quem quiser saber mais das palestras, desses novos projetos que eu ando fazendo, as próximas viagens, pode entrar no site que é artursimões.com.br. É Arthur com TH. E ali tem bastante informações, a pessoa pode inclusive entrar em contato comigo para saber mais coisa, alguma curiosidade. E também tem o site da viagem, da Volta ao Mundo, que chama pedalnaestrada.com.br, que segue ativo. E quem quiser viajar um pouco pelo mundo, pode entrar lá também. Maravilha, a gente conversou aqui no Bandeirantes Acontece com Arthur Simões, autor de O Mundo ao Lado. Arthur, muito obrigado aí pela conversa, um bom final de domingo para você e parabéns aí pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, tá bom? Eu que agradeço, Paulo, a conversa foi ótima e bom final de domingo para você também e para todos os ouvintes. Um abraço. Um abraço.